Bom, pessoal, vamos voltando aqui. Eu vou chamar o Lohan, vamos tentar conectar aqui para retornar. O papo tá ótimo. Eu vou só organizar com o homem. Ele não tá aqui ainda. Vamos lá. Deixa eu só aparecer, esperar o Lohan aparecer para mim aqui para a gente poder continuar. Beleza. Vamos entrar de novo aí, pessoal. Vamos que vamos, mais um bloco. E vamos que vamos. Agora sim. Perdão. Beleza, Lohan. Você estava falando do problema do Márcio, foi empolgante. Eu acho que você resolveu o problema de vários professores aí, no fim das contas, Lohan, falando sobre essa questão da logística, proximidade. Eu acho que está numa linha É, ótima. sim, procurar fora da sua quadra, a parceria com outro professor é fundamental, tá? O estudo sempre, na verdade, tentar se posicionar bem perto dos pontos de interesse ou de, como dizer, trajeto dos alunos. Isso é uma coisa fundamental, tá? É óbvio o trabalho do profissional, convidar, fazer progredir para que o menino compre e para que os pais comprem. Ótimo, ótimo. Aí, Marcinho, teve uma aula de gestão aí, cara. Não dá para deixar de ganhar com tudo isso, né? Lohan, bom, dá para ficar 5 horas, eu acho, aqui falando de temas que a gente se propôs aí, né? Acho que é muito. Não, a gente remarca, se quiser, até talvez as pessoas ali tá, olha, já estamos agora 2 horas. Tá? 2 horas, muita coisa. Não, E não, bom, tem para mim tá uma. tudo bem. Eu gosto de falar de tênis sem problema nenhum, e tá, eu agradeço, mas talvez Sem para as dúvida. pessoas, não sei. Eu Vai acho que lá. uma dúvida geral, a Mariana, inclusive, voltou a falar sobre isso. É algo que eu vejo que quanto mais falar, melhor, né? Não para. Nunca assim falo, né? Não fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, um copiar-colar. Também não a gente reforçar a ideia de um eurocentrismo, né? No sentido de dizer, ó, só a Europa tem coisas boas, os melhores cérebros, o melhor sistema. Eu acho que ela tem mais experiência pedagógica, sim, sem dúvida. E o que a gente pode aprender com isso, né? Mas seria muito importante você reforçar, e como capacitador de treinadores da Federação Francesa, ninguém melhor do que você para explicar, né? Como é que é o sistema de treinamento, né? O processo educacional do professor francês. Você pode sintetizar para a gente? São vários níveis, pelo menos 4, se eu não me engano. Começa com voluntário, Quando você depois fala treinamento, é o sistema de capacitação, é isso? sistema de Tá? capacitação. Exatamente. Você pode trazer isso para a gente e o quão rigoroso, né, esse sistema é. Que, como eu disse, muitas vezes aqui a gente sai com a ideia do sujeito fazer um curso de 25 horas, ou participar de um simpósio, de uma conferência de 12 horas, e supostamente esse sujeito está capacitado, está habilitado para ministrar uma aula de tênis. Como é que é isso na França? E como é que isso realmente se torna um suporte, né, uma pedra fundamental aí para o sucesso da proposta do tênis francês? Bom, já tem que começar por aqui, hein? No sistema de formação, quando a gente fala formação na França, existem dois tipos de formação. A formação certificativa e a formação contínua.
Ok? Qual é a diferença entre os dois? A certificativa, ela é geralmente de uma duração já consequente, então que pode ir de centenas de horas a anos. E a finalização dessa formação é que ela vai para um diploma, para uma prova, e tudo isso que foi construído de maneira coletiva entre as normas do esporte francês, falando do tênis, então Ministério do Esporte, que obriga a ter algumas competências obrigatórias, alguns conhecimentos obrigatórios, e também do lado da federação, que vai falar de maneira mais específica as problemáticas que ela precisa resolver no seu território e que vai poder ser realizado pelo professor de tênis. Então, isso é a formação certificativa. No Brasil, ela não existe. A formação certificativa dentro do tênis. Estamos apenas com a formação contínua. O que é uma formação contínua? São alguns bônus, tá? Que são propostos, tá? Então, você, Denis, você gosta você admira, não sei, o trabalho dos belgas. Tem um belga que vem no Brasil, no workshop, você não quer perder isso. Uhum. Tem um outro treinador, já conheço a linha dos europeus, já vi, eu acredito só nos argentinos. E aí? Então, cada um faz um pouco a sua maionese em seu prato, seu PF de profissionalização. E isso, de novo, a gente volta ao que a gente falou um pouco no início, é que tem um desalinhamento e uma falta de união. Não falou de união de colegas de trabalho, eu falo de união de linha de trabalho. Isso é um grande problema. Então, na França, o que a gente tem? Três formações certificativas para o professor de tênis. 3. Uma que serve para, como te falar, os primeiros passos dos alunos. Então, é um tênis social, uma escolinha de tênis, mas uma escolinha de tênis ainda no momento de iniciar o aprender a jogar. Não falou da formação do jogador. Não falou disso. É aprender a jogar, mas tem muitas pessoas que querem só aprender a jogar. E depois você tem os treinadores, que a gente chama mais profissionais, não falou de ATP, mas treinador que vão trabalhar realmente de segunda a segunda para o tênis, a vida deles. Bom, esses estão com uma formação certificativa forte, pesada. Ela necessita o quê? Ela necessita, pelo menos, todos os conteúdos que estão ensinados na universidade, fisiologia, psicologia, direito do esporte, organização jurídica do esporte, anatomia, todos esses aspectos que são comuns a qualquer profissional de educação física. E, de maneira paralela, você tem um conteúdo de um ano e meio que funciona sobre a formação específica. Então, a gente fala justamente que dentro dessa formação certificativa, ok? Para alcançar o diploma de submédico, igual tem um médico no Brasil, mas sou treinador de tênis. Na verdade, você não se nomear
treinador de tênis. Você se torna, você deve merecer a certificação para se Certificação. tornar isso. E você vai ser certificado tanto pelo pessoal da federação, então especialistas técnicos, quanto por especialistas do ministério. Eles têm uma semana de prova, depois de todo esse tempo. Quantas Tá? mil horas, Lohan, de formação? Olha, eu te contarei bobagem hoje, porque eu saí da França já agora há uns 12, 13 anos, mas para te falar de maneira séria sobre o que era há 12 anos, mas é fácil, não consigo ter a resposta amanhã, mas tanto faz. Mas só para ter uma ideia, um programa de formação para o primeiro grau do treinador profissional que vai gerir um clube, tá? Era 1.800, 1.900 horas de capacitação, ok? Uhum. Mas alguns estágios, em alguns centros que isso nem estava contando como era estágios práticos, a gente tinha que fazer 3 a 4, ok? E depois a gente tinha a certificação. Quem não ia alcançar a certificação tinha que recomeçar. Uhum. Então, quem chega no mercado Chega como muito bem. treinador de tênis, é alguém de rodado, é alguém já de estruturado, ok? Estruturado. Ele é Perfeito. estruturado, é alinhado com a federação. E depois desse nível 1 de treinador, porque o primeiro ele é mais, como eu falei, um instrutor. Depois tem o treinador primeiro grau, tá? Que é alguém de bem competente, para ter esse nível, para poder fazer essa formação, você deve ter também um nível de jogo que te obriga a treinar, ok? Uhum. Quem não tem, deve treinar para alcançar. Eu tinha, justamente como eu era capacitador da federação, dentro do meu trabalho, eu trabalhava tanto para o Ministério, para passar, eu tinha uma matéria que era os aspectos jurídicos da organização do esporte francês. Então, isso eu fazia para o Ministério. Eu trabalhava para a federação, para trabalhar, para formar os profissionais sobre os aspectos do mini tênis até o treinamento, tá? Mas também eu tinha uma parte da minha missão para ajudar as pessoas que não tinham ainda o nível de jogo adequado para alcançar ou não, a gente não fala de ranking, mas de nível, falando, imaginar de A a Z, tá? Para passar o diploma, para se apresentar a formação certificativa, você deve ter o nível D, vamos imaginar, tá? Para as pessoas que não tinham, tinha que se treinar até alcançar isso. E Uhum. depois desse treinador primeiro grau, você tem o treinador segundo grau, aonde você recomeça tudo de novo, tudo de novo. Então, uma formação a formação comum, tá? Como aspectos fisiológicos, tudo de novo, mas um pouco mais avançado, e sobre a formação específica, e aí você tem duas missões, tá? Hoje você tem três, mas na minha época você tinha duas. Você tinha a parte de capacitador e, vamos dizer, treinador federal, ok? E você tinha a parte coach ATP, Ah, ok. Uhum. basicamente. Era Basicamente algo era isso. que a gente comentava muito entre os cursos, nos cursos de capacitação da Transfer, na época, e depois do Uhum, ISBT. A gente conversava, na época era uma questão da Malresmu treinando o Andy Murray. E a gente uhum, comentando, né, a respeito disso, e você comentou que a Malresmu provavelmente teria essa certificação
frente à Federação Francesa para poder também estar atuando profissionalmente. Eu acho que isso, Sim, igual o treinador também do Tsonga, né, que você comentou que ele não tinha um nível de tênis tão bom, porém, ele era um cara excepcional na comunicação e na sim, pedagogia, né? sim, sim. Bom, isso é uma coisa também para te mostrar o trabalho de uma federação. É interessante a união. Não parou de falar da união. Não é para imaginar que todos os franceses são amigos, não, tá? Eles são talvez menos amigos que os brasileiros entre eles. Mas na linha de trabalho, você está numa empresa só. Isso é verdade. Porque todos trabalhamos com uma metodologia, todos utilizamos a mesma nomenclatura. Cada um vai poder utilizar seus ritmos de trabalho, de desenvolvimento, vai escolher sua maneira de trabalhar, mas a gente tem os critérios de passagem para os atletas, a gente tem o mesmo circuito de competição, tudo, enfim, tudo alinhado a respeito. E por que eu ia te contar tudo isso? Sim, todos os jogadores que são formados, ou que vão ser profissional, quase profissional, porque quando eu falo profissional, para mim é topo 200 para baixo. Quando você é além de 200, você tenta ser profissional. Você Tá? paga para jogar, né? Isso. Então, você tem um bom nível, mas o que é interessante dentro dessa grande empresa, que é a federação, é que ela oferece capacitação de reconversão. Dá para entender reconversão? O jogador terminou sua carreira, Ah, ok. o jogador terminou de esperar, talvez ele foi grande atleta, mas ele vai ter cursos, uma formação específica para possibilitar para ele entrar depois dentro de uma missão que a gente vai passar para ele, uma missão nacional. Perfeito. Então, se não tem, é muito raro até ser. Por isso que você vê que na França vocês não escutam nome de treinador. Não A existe gente nome nem de sabe. treinador. É a A gente nem sabe. federação. É a Uhum. federação. Tá? Algumas pessoas vão, sim, eu conheci ele porque. Então, quem é conhecido na França que vocês conhecem? Vocês conhecem Cyril Genevois, vocês conhecem Bernard Pestre, tá? São dois nomes que vêm através da ITF. Vocês conheceram um pouco William Botorel, tá? Uhum. Porque a ITF publicou os nomes dele. Mas dentro da Jean-Claude Marchand, acho federação, que no comecinho também, né? é Jean-Claude Marchand, sim, porque ele publicou, mas a realidade é que é a empresa. Você não conhece o número, o nome do engenheiro da Apple. É Apple, você conhece Apple, É, tá? Lá é a perfeito. mesma situação, ok? E todos os grandes atletas, na verdade, depois vêm trabalhar como empregados contratados da federação. Então, isso é muito forte. Eu Muito. tive, dentro da minha experiência de capacitação, uma experiência muito preciosa. Eu me formei para o nível 2, para treinador nível 2, como Frédéric Fontan. Quem é Frédéric Fontan? Hoje ele é bem conhecido porque ele é o treinador do Félix Auger-Aliassime, Uhum. ok? Um top 20 do mundo. Ele pegou ele quando ele era ainda não menino, mas quase, bom, ele estava ele estava entrando no circuito. E aí o Frederic foi contratado pelo pelo Félix. E Frederic, ele é ex-56 do mundo. Tá? Então, ele foi um bom jogador ATP. Sim, Tá? sim, 56 do mundo é respeitado já. sim. Era impressionante o nível de conhecimento e o nível de competência desse
treinador sabendo que ele não estava ainda capacitado. Aí, automaticamente, se colocar esse treinador num sistema de formação de jogador, quando o jogador está abaixo de 15 anos, ele não vai conseguir. Gerir um clube, ele não vai conseguir. Mas entender os mecanismos que são necessários para passar vamos dizer, da transição para o profissional, o cara tem um nível de conhecimento que ele desenvolveu através da carreira, porque ele teve que aprender um monte de competências para se tornar um excelente jogador. E isso foi bem interessante. Só que não é porque você é jogador que você vai ser capaz de ensinar, mas ele tem um nível de conhecimento. Imagine Nadal, quando ele vai pegar um momento, observar um menino de 18 anos no ITF, tá? Óbvio que Nadal vai ter coisas mega pertinentes. O olho dele é muito treinado para isso ver, Exatamente. né? O olho, o trabalho de movimentação, as zonas, o entendimento do jogo, É, ele vai ser um monstro. Só com que certeza. o Nadal vai precisar de novo também, sim, entender alguns mecanismos, porque o que funcionou para ele, talvez não vai funcionar de maneira igual para um outro jogador. Então, Com certeza. técnicas de comunicação, sistema de treinos, o que ele pode desenvolver como um perfil de jogador. Não todo mundo vai jogar igual a Nadal, tá? Enfim, Ótimo, ótimo, Lohan. viajei, hein? Viajei total. Eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que é por aí, Lohan. Nem lembrou mais da pergunta. O que você me pergunta? Mas respondeu bem. Você falou sobre como era o sistema de capacitação, né, dos professores do sistema da Federação Francesa de Tênis. É basicamente isso mesmo. Sim. Lohan, para fechar aqui, por sugestão, né, de um amigo aqui de Campinas, ele falou, olha, que você não faz uma espécie de quiz com o Lohan, 10 perguntas rápidas, para que ele possa responder. Tarefas Ai, coisas ai, do ai. tênis, coisas, aspectos que não são necessariamente ligados ao tênis, né? Porque a formação do professor é muito ampla, né? Eu lembro muito bem também, você comentando um aspecto da sua vida pessoal que eu acho que a gente pode compartilhar, que a sua mãe é professora de literatura, né? Você sabe disso? Sim. Há muito tempo a gente conversa sobre isso e o jeito que também essa questão da família impacta, né? Algumas decisões e tudo mais. Então, acho que Uhum, isso, a família jogava tênis, né? Tem uhum. uma coisa que ajuda. E eu acho que vem nesse tipo de pergunta. Perguntas profissionais, né? Que vão, e também perguntas do seu senso estético, né? Como, por exemplo, vou fazer a primeira aqui. Ai, Dentro do ai, seu ai. É olhar mais difícil profissional, a né, e começar. estético, qual jogador do masculino que mais te agrada, Lohan? Poxa, o gringo Mais que apareceu aqui agora. é. Aquele que mais me agrada. Assim, no cenário do ATP, né? Para você, o que é mais interessante, né? Sei lá, Não, só para dar mas um exemplo. ah, não torço para ele, não torço para ele, hein? Quando ele está na quadra, mas um jogador que é por isso que o agradar ele é muito muito subjetivo, hein? Óbvio, bom, o agradar, tá, eu vou acompanhar o máximo de jogo de Federer. O Federer joga um francês, óbvio que vou torcer para o Federer, tá? Óbvio. Então, esse Ótimo. ele é intocável, ok? Porém, um que me agrada bastante, uh, eu gosto, eu tenho uma admiração segreda para o Nadal. Pro Nadal, ok. Mas Nadal Federer, eu torço para
o Federer, ok? Mas eu acho que o Nadal passa coisas, sabe, tão íntimas dele numa quadra. Uhum. A, a gente não fala mais de tênis. Quando eu vejo esse homem na quadra, eu não vejo o jogador de tênis, mas eu vejo realmente um ser humano incrível. Uhum. Enquanto o Federer, ele é um métier do tênis. Então é por isso que Alienígena. eu fiquei incomodado com a pergunta. Mas a ideia é essa, é desestabilizar um pouco mesmo, Lohan. Uhum, Lohan, e se uhum, a gente fosse falar de jogadora? Só para deixar claro, não sim. precisa ser alguém da atualidade também, né? Mas alguém que para você se destacou na história do tênis, pode ser atual também, mas do ponto de vista do WTA, o que você enxerga como extremamente diferenciado, que seria a sua preferência? Eu amo a Serena. Uhum, Eu amo a Serena. Ah, a força que ela encontra, mesmo nas fragilidades, eu amo a Serena. Tá? perfeito. Muito bem. É, mesmo os pontos, quando ela vem com alguns pontos fracos, tudo isso, enfin, a maneira que ela cria o jogo também porque é uma mulher pesada na quadra, mas os arranques que ela tem, como ela consegue manipular o jogo uh, e atrair a jogadora dentro das armas dela. Eu gosto bastante. O que ela faz como carreira, eu acho, para mim Fenomenal. é incrível. Para uma Uhum, mulher é incrível, principalmente no tênis moderno. perfeito, perfeito. Ahn, Bom, depois tem mais uma pergunta sobre o jogador, mas com relação a torneio, Lohan, para você, qual que é o torneio mais interessante, mais legal do mundo que você pode assistir, ou que você, mesmo pela televisão, fica encantado? Qual que é a sua preferência nesse sentido? Roland Garros, Roland Garros, perfeito. é o mais interessante. Com É o mais relação a... interessante. Quer completar? Não tem problema. Não, ali é o mais interessante, o jogo do Saibro, onde você tem todos os gigantes. Ver Federer num Saibro é incrível, ver, como dizer, mesmo a dominação do Nadal, como ele mudou. O jogo no Saibro se torna, de qualquer maneira, mais complexo, mais interessante, mais consistente. Tá? Ainda bem que a gente não tem mais como dizer, todos esses rally de fundo que demoram só horas, mas o Roland é top. Gosto Perfeito. bastante de Wimbledon também. Hein? Aham. Wimbledon eu amo. Lohan, se você fosse apostar em alguma promessa do tênis, né? No masculino, Rublev, Félix Aliassime, Deminor, enfim, Shapovalov, quem que você apostaria para daqui a alguns anos tomar o posto de número um do mundo e ser uma assumidade, assim como se aproximar de Nadal, Federer, Djokovic, quem você vê com mais bons olhos? Eu não tenho um conhecimento suficiente de todos esses jogadores, tá? Porque não assisto o suficiente. Uh, mas eu gosto bastante do Ogier Lassim, bastante. Olha assim. Uhum. Os aspectos emocionais eu acho bastante, muito interessantes devido à idade que ele tem, o que ele consegue realizar, e depois quando você vê as qualidades, tanto físicas e técnicas que ele tem no jogo, são bastante interessantes. Pode falar. Lohan, para você, qual o melhor, assim, qual o maior modelo de treinador que você teve na sua formação, na sua carreira? Quem você acha que mais te influenciou, mais te impactou nesse sentido?
eu falaria, eu falaria Eric Boisson, é aquele que eu admirei mais. Eric Boisson, quem é Eric Boisson? Ninguém conhece, ninguém vai conhecer nunca. Ele faz parte desses centros federais de alto rendimento, tá? Ele é um artista da formação do jogador, que sabe conciliar a arte da pedagogia, da psicologia, da psicanálise, da biomecânica. Então, nunca encontrei alguém que era capaz de ir tão longe em cada área. Uhum. Acho legal você falar isso, Lohan, porque uma vez a gente se encontrou em Valinhos, né, num torneio multichance. Você estava lendo artigos de um treinador da área da pedagogia do windsurf, né, trazendo referências do trabalho e tudo mais. E você faz um pouco isso também. Você faz essa ponte com outras Sim. modalidades, com outras atividades físicas, né? Você pode falar um pouco disso também, assim, dentro dessa sua formação continuada que você mesmo faz, né? E sempre está sempre aprendendo dessas Fundamental. pessoas. Fundamental. Como dizer, dentro da pedagogia, por exemplo, o que me ajudou mais, bom, tenho uma formação de professor de educação física, também, além de tudo que eu tinha contado sobre as formações certificativas na França. Então, eu tenho quatro anos também de estudos lá na França, na universidade, como, inclusive eu tive grandes pesquisadores como professor, de maneira muito forte. A riqueza das outras modalidades e de formador de outras modalidades me ajudaram bastante para a área do tênis. Tá? Que seja através de livro, que seja através de internet. Então, o futebol, muito forte. De maneira estranha, a pedagogia, sim, não é do windsurf, mas é do... sim, perdão, é windsurf e barco à vela, tá? São os dois. Eu estava confundindo como kitesurf. Windsurf é isso. Isso ajudou bastante porque, como dizer, é o momento que você entra como trabalho de conceitos. E quando você tem alguns conceitos didáticos, sabe, é interessante porque você não fica amarrado necessariamente a uma situação de tênis e você consegue utilizar sim, conceitos muito fortes que vão te ajudar e aonde você consegue, na verdade, reinserir dentro da pedagogia do tênis. E, isso ajudou bastante. Por exemplo, essa questão do windsurf, os conceitos didáticos da comunicação relacionada à pedagogia do esporte, sobre a apresentação de exercício, toda a modelização do exercício, nivelização do exercício. O windsurf me ajudou bastante. Na formação do jogador, especialista da psicomotricidade, da formação do futebol francês. Cara, eu preciso relembrar, rever alguns vídeos dele, mas só li a respeito. Ele revolucionou muitas coisas na minha maneira de ver o atleta, tá? E depois você vê também a questão dos preparadores físicos hoje, tá? Grandes nomes da preparação física que, no meu modo de ver, são grandes artistas também na construção do jogador, porque eles conseguem muito entender
como dizer, os movimentos específicos ou que a gente precisa, mas eles não estão só na consideração técnica. Então, eles conseguem muito bem fazer render tanto emocional quanto coordenação e dinamismo do corpo, que finalmente Perfeito. são. Depois, a raquete é. Você tem as empunhaduras, você tem, assim, óbvio, alguns conceitos específicos, mas o grande segredo é como o corpo funciona, é como a cabeça se relaciona. Uma pena que a gente não tem tanto material do Paganini, né, Lohan, que a gente comentava, né, Sim, preparador físico do Federer, traz muito essa questão também, né, sim, de sim, uma preparação física, vamos dizer exatamente. que inteligente, né, integrada, específica, mas integrando todas as áreas do indivíduo, né. Muitas vezes o preparador físico olha de uma maneira extremamente biológica, né, sem entender muitas vezes o jogo e tal, então essa formação de decatleta, né, do Paganini é muito interessante, né, para trazer isso para dentro do tênis também. Beleza. Bom, Lohan, tem mais coisa aqui. Você falou, Eric Boison. Lohan, você tem uma... Acho que essa é mais ampla, mas vamos lá. Como que você enxerga que o tênis... Como o tênis vai se reerguer, né? Se vai se reerguer, com certeza vai, mas como é que vai ser o mundo do tênis num cenário pós-pandemia? Muitas questões são colocadas para a gente hoje, né? Como é que não vai ser, pelo menos no cenário mais agudo, no curto prazo, a questão, por exemplo, de aulas em grupo, né? Nessa possibilidade, né, de recontaminação, muito difícil, e óbvio que isso é para todos os setores, né? Mas como que você acha que o tênis vai ser impactado e como a gente poderia ter pistas para se reinventar, né? Nessa possibilidade. Bom, as aulas vão mudar, já estão, na verdade, eu tenho entre aspas, como dizer, eu fico numa situação plena pandemia, eu tenho a escolha a cada dia entre 25 quadras para dar aula, para dar treino. E essas 25 quadras, elas são a 4 quilômetros da minha casa. É um locais diferentes. Então, eu estou já enfrentando finalmente a reação do cliente e minhas, como dizer, as medidas de segurança que eu preciso entender como já como fazer funcionar a situação. As aulas, bom, quem trabalha com aula individual ou a dois, finalmente não vai mudar tanta coisa, fora dos produtos que ele utiliza, enfin, que ele vai precisar utilizar para higienização, bancos, ver como a sua bomba para fazer uma limpeza, álcool gel, distância, tem as coisas das bolas, eu vejo algumas pessoas também fazer isso, eu não cheguei a fazer, mas a situação de como que eu venho praticar lá por enquanto, aula de 1 a 3, no máximo, ou 3 eu procuro evitar, e quando realmente momento tem uma dificuldade de logística, tá? Mas principalmente aula 1 a 2. E utilizo bastante, porque como o tamanho da aula, enfin, o número de grupo ficou mais reduzido, o que eu venho utilizar por enquanto, não sei se vai ser possível depois, mas eu coloco uma parte de atendimento para a turma e a turma depois que entra um pouco em autonomia, enquanto já vou atender outra pessoa. Então, por exemplo, em vez de fazer 1 hora e 45 com um treino, tá? 1 hora e 45 ou 2 horas com um treino, eu vou fazer 1 hora e 15 e eles vão funcionar 30 a 45 minutos apenas com as dinâmicas que eu vou passar. Tá? Por enquanto, é o que está funcionando. Ok, ok. Ninguém Como sabe, né, depois Lohan? Muito... muito difícil, de qualquer maneira, a gente vai precisar enfrentar a questão do espaço. Uhum, com certeza. Porque lá a gente fala de lockdown, que vai chegar,
sim, mas a questão da distância não vai dar para fazer uma aula de mini tênis, por enquanto, no meu modo de ver, com 8 crianças numa quadra, enquanto tá, vai ser difícil. Então, espaços muito distantes, sabe? Situações, dois professores, cada um com uma distância forte para ter uma turma de 3 crianças de um lado no máximo, porque a aula individual a dois no mini tênis, bom, o socorro, né? É ruim para todo mundo. Isso É é ruim ruim, para o é ruim. professor, é ruim para o professor, ruim para a criança. Com certeza, com certeza. Cenário muito difícil. Lohan, agora as perguntas são mais rápidas, Lohan. Você tem um livro, Lohan, que te marcou, um livro de preferência, como sua mãe é professora de literatura? Achei pertinente fazer essa pergunta. Rouge Brasil. Tem a tradução? Vermelho brasileiro. Não, Vermelho vermelho brasileiro, Brasil. Vermelho Brasil. vermelho Brasil. Pô, vou até anotar isso Uhum, aqui, Lohan. uhum. Lohan, música ou artista preferido? Gosto bastante do São Jorge. Legal. Lohan, Não qual o sei seu se é, maior sonho? não sei se é o preferido, mas eu gosto da energia dele. Energia. Muito. Hum? E qual o seu maior sonho, Lohan? Meu maior sonho. Ah, vou te falar que ele é muito íntimo no sentido de ver minhas filhas felizes na vida. Ah, ótimo. Uhum. Legal, muito bom. Tá? Eh, O profissional, amo o meu trabalho, tenho paixão enorme, mas a partir do momento que me tornei pai um dia, finalmente, a felicidade das minhas filhas é a realização delas. Perfeito, perfeito. Muito bom, Lohan. Lohan, nossa, 2 horas e 40 de live. A Só? gente, a gente fez cair a audiência do Jornal Nacional, cara. A gente fez cair. Se tivesse Big Brother, todo mundo vinha pra cá, deu? Muito bom, Lohan. Bom, Nossa, obrigado, Lohan, tá? rolou de tudo aqui, foi muito legal. Acho que vários treinadores estão relatando que eles estão aprendendo bastante com as lives, estão interagindo com outros profissionais. Eu tenho feito várias comunicações com pessoas de outras áreas, né, que eu também não faria normalmente, então está sendo muito bom. Hum, E, assim, eu acho que a gente só tem que agradecer, assim, você topar, você está sempre solícito a ajudar os professores. Já fazia isso faz tantos anos com a capacitação, né, e sempre no apoio, seja em qualquer região, em qualquer escola, nunca se recusou a fazer os treinamentos ou qualquer ajuda nesse sentido. A gente, os professores do IFBT são prova. O que solicita, você está sempre pronto para poder contribuir. E eu acho que é isso. Vale a pena aí mandar um recado positivo, mandar uma força para o pessoal do FBT, da Tênis Mais, e nossos alunos, né, daqui de Campinas, da Tênis Root. Eu acho que o pessoal que contribui, os pais, vocês que fazem a roda girar. E falar que é muito bom, Lohan, sempre ter você como referência, ter você como um protagonista agora do tênis brasileiro, que vem ajudar, vem somar com outros grandes profissionais. Para a gente é um privilégio você tá aqui e a gente poder realmente fazer essa ponte entre teoria e prática o tempo todo. E eu acho que é isso. Você quer falar algumas palavras? Foi sensacional, não, Lohan. eu agradeço bastante o seu convite, tá? Seu convite, você ter conduzido isso, as perguntas dos professores também. Tá, eu aproveito apenas para as pessoas, bom, muitas já saíram, né, que eu entendo bastante, mas é tentar na medida como dizer, de mostrar, na medida do possível, ter essa questão de união, de solidariedade atualmente, como que está acontecendo do lado da Tenis Mais.
tá? O que você fez já foi bastante importante. Só lembrando que a Tênis Mais, finalmente, bom, sim, são pessoas, são escolas, tudo isso, mas finalmente o grande risco do que está acontecendo com a Tênis Mais devido às dificuldades encontradas nesta pandemia, além das dificuldades econômicas que encontram pessoas, mas o grande risco é essa questão de manter vivo, organizado e dinâmico uma metodologia que já serve muito o tênis brasileiro, que as pessoas, sejam tênis mais ou não, elas vêm, de qualquer maneira, abraçar muito já a metodologia francesa, seja através da Tênis Mais, seja através do EFBT. E se por acaso um momento as coisas vêm sumir, tá? Bom, podem renascer, mas é o ponto de interrogação. É o ponto de interrogação. Tá? Enquanto dá para dar uma força, dá para dar um apoio, que seja de divulgar, que seja de falar com uma pessoa que tenha como dizer, menos dificuldade atualmente, que poderia dar um pouco de força, é bastante importante, porque o risco é grande de qualquer maneira. Atualmente, de ver esses conceitos ser apagos um pouco. Sim. É a campanha, Ok? gente. Campanha hashtag Sim, Gente Boa Junta. sim, Dá uma sim. olhadinha no site da Tênis Mais, tem vários pacotes, vários combos, muita coisa interessante para ajudar as escolas que foram afetadas aí pela pandemia, né? E tem uma contrapartida muito interessante que é a instalação de projetos sociais aí nesses ambientes e mais de 100 crianças impactadas de baixa renda, vale muito a pena a gente poder Não, olhar com carinho para essa questão. tem as questões de projetos sociais, mas tem também essa energia muito, além do projeto social, na verdade, o que me preocupa mais, sabe, é um momento, esse risco de ver uma perda de linha, uma perda de união, uma perda. Então, as pessoas vão ficar amigas, sim, mas se a Tênis Mais parar, são muitas escolas que vão começar, que poderiam manter contatos, que vão manter uma metodologia de trabalho, mas não vai ter como dizer, uma sinergia. Realmente é um norte que vai ajudar essa força de proposta. Então seria uma grande perda. Tá? Espero que passe rápido e que tenha o suficiente para poder ajudar escolas e a matriz Tênis Mais para se manter viva. Perfeito, perfeito. Ótima mensagem, Lohan. Tá? Lohan, Não bom, a gente sei se fica. é, não sei se é positivo, mas se der para dar uma força, tá? De qualquer maneira que seja, é bem importante, é o momento. Muito bom, Lohan. Obrigado Ok? novamente. Boa noite para vocês aí, pessoal. Boa noite, Lohan. E vamos mantendo Obrigado. contato. Muito bom, Obrigado pessoal. a Vamos lá. todos. Vai estar salvo no GTV, vai estar salvo no YouTube, tá, pessoal? Não precisa se preocupar, não. Grande abraço. Tudo de bom, Lohan. Abração. Tchau, tchau. Obrigado.